E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quais jogadores não têm condição de permanecer no Vasco em 2023, decorrente aos últimos resultados que o Gigante da Colina vem tendo, decorrente também à atuação de cada um desses jogadores. Eu acredito que depois do Vasco perder 7 jogos seguidos jogando fora de casa, do Vasco tá com atuações muito ruins, porque é aquilo que eu sempre falo, galera. Perder é normal do futebol. Você vai ganhar ou você vai perder. Você tá entrando em campo para isso. Mas a questão é a forma no qual você perde o jogo. Você perdeu jogando bem, você perdeu tendo chance de gol, você perdeu dificultando a vida do seu adversário e, sei lá, por acaso levou um gol, algo do tipo. É uma coisa. Agora, você perder da forma que o Vasco vem perdendo, com muitos jogadores entregues, jogadores fazendo gol contra, muitas vezes o Vasco sem conseguir impor dificuldades ao adversário. Se você pegar o jogo do Vasco contra o Grêmio, se você pegar o jogo do Vila Nova contra o Grêmio, você pegar o jogo do Vasco contra o Grêmio, você vai perceber que o Vila Nova, que é um time que tá lá embaixo na tabela, impôs muito mais dificuldade pro Grêmio do que o Vasco em relação ao Grêmio ter que realmente suportar uma pressão. A gente vê o time do Vasco não conseguindo trocar 3 passes em sequência dentro do campo do Grêmio e criar uma situação de perigo. E a gente fica se perguntando, mano, por que isso acontece com o Vasco? O Vasco tem ali um dos elencos mais caros ainda da Série B, uma das folhas salariais mais caras da Série B, mas parece que o time sempre tá pior do que os demais, principalmente fora de casa. E eu não sei se realmente é falta de vontade ou algo do tipo. Mas eu fiz aqui uma lista hoje de jogadores que eu acredito que, assim, já passou do tempo deles não jogarem no Vasco. E para 2023 esses caras não podem ter o seu contrato renovado. E é ali 95% do elenco do Vasco. Mas antes de começar o vídeo, vocês curtem fazer apostas esportivas? Aposte pelo site da Estrela Bet, que é a melhor casa de apostas do futebol nacional. Primeiro link aqui no comentário fixado. Você, quando sempre faz a sua aposta em Vasco, em Botafogo, no seu time de coração, aposte pela Estrela Bet, porque é uma casa de apostas que realmente vai te pagar o valor que você ali conseguir ganhar na aposta. Beleza? Bora pro vídeo. Para começar, tem a situação de goleiro. Thiago Rodrigues, o goleiro do Vasco. É um goleiro que salvou o Vasco em diversos jogos. É um goleiro que tem admiração de maior parte da torcida. Tem um carisma. Mas eu acredito que o Thiago Rodrigues, se ele quiser permanecer no Vasco em 2023, ele precisa se comprometer primeiro a colocar ali, no mínimo, 12% de gordura corporal. Não pode continuar jogando ali acima do peso visivelmente. Para você jogar no Vasco, você tem que estar na excelência. Já falei isso para vocês. Acredito que ele é sim um bom goleiro, mas não sei se é para ser titular do Vasco em 2023. Mas ainda manteria o Thiago Rodrigues no elenco do Gigante da Colina. Aí você pega ali os laterais direitos do Vasco, nenhum deles pode ser mantido no clube em 2023. Léo Matos, Matheus Ribeiro, Gabriel Dias, todos eles têm que sair do Vasco. É aquela máxima que eu já falei pra vocês. O ruim de você ter jogadores fracos no seu elenco é que uma hora você vai ter que usar. Então você não pode ter jogador ruim no seu elenco. E não é que esses caras são ruins, é que eles são realmente perebas, sentem um peso da camisa e não conseguem jogar nada quando vestem ali a camisa do Vasco da Gama. Aí você pega a dupla de zaga, Quinteiro e Anderson Conceição, também não tem condição, né? O Quinteiro tá um absurdo, cara. Tá muito ruim, tá muito fraco. É besteira atrás de besteira, ou ele comete pênalti, ou ele faz gol contra. Alguma besteira ele vai ter que fazer na partida. Então é um cara que eu não manteria no Vasco em 2023. Pode buscar novos rumos, mas não tem capacidade de vestir a camisa dos Gigantes da Colina. O Quinteiro fala muito, fala que é o xerife, que não sei o que lá. Chega em campo, é um gatinho, né? Não é um leão. Então não tem como continuar no Vasco. Aí Anderson Conceição, muito fraco tecnicamente. É um zagueiro que faz ali o feijão com arroz e que às vezes também compromete. Então, a gente pensando em um Vasco, subindo o sarrafo, subindo a qualidade do seu elenco, não cabe ter jogadores desse calibre no seu time. Então, eu espero que o Paulo Bax, que é o cara que vai montar o elenco do Vasco para 2023, tenha a mínima noção de futebol de que, né, não dá, porra. O Vasco, se tiver a condição financeira realmente de contratar jogadores melhores, que hoje tem que contratar. Não dá pra manter jogadores desse nível jogando no clube de regatas Vasco da Gama.
Lateral esquerdo, o Vasco não tem, o Edmar horroroso, o Paulo Vitor praticamente não joga, então o Vasco vai precisar ir contratar lateral esquerdo, porque não tem lateral esquerdo no elenco e o Edmar não tem a menor condição de jogar no Vasco. Aí você pega os volantes, pô, Yuri Lara, o xodó da torcida do Vasco, também acredito que ele não tem condição de jogar ali uma Série A de 2023, acho que é um jogador que o Vasco, porra, beleza, cumpriu aí o seu dever, se realmente colocar o Vasco na primeira divisão, agradeço. Mas não dá. Yuri Lara é um jogador que com a bola nos pés, principalmente em partidas grandes, vem se mostrando mal. Vem se mostrando mal. Não é um jogador que vai achar um passe atrás da linha do adversário. Não é um jogador que acrescenta muito ao Vasco. Tem a parte da marcação. Mas se você subir esse sarrafo para a Série A, não sei se ele vai manter esse nível, pelo menos da marcação. Pode até ser que fique para compor elenco, ficar ali no banco de reservas, mas para ser titular não dá, não dá. A gente tem que ser, sim, duro, a gente tem que ser realista e não deixar ali carinho por um jogador ou outro mascarar os defeitos. A gente tem que ser honesto aqui sobre cada um desses jogadores que estão no Vasco, imaginar eles jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro e pensar se eles têm ou não nível, sabe? Aí você tem os jogadores ali da base, Andrei Santos, Marlon Gomes, esses obviamente a gente tem que manter no Vasco, jogadores ali que estão subindo, fazendo essa transição, esses a gente não tem que cogitar sair do Vasco. Tem a situação do Nenê, eu espero que o Vasco em 2023 não se torne de novo dependente do Nenê, o Nenê já tem uma idade bem avançada, eu não acho que o Paulo Bax vai tirar ele do elenco. Acho que o Nenê vai ser mantido no elenco, mesmo que não seja para ser titular. Mas também não dá, não dá. Alex Teixeira, a situação do Alex Teixeira, irmão. Parece que o Alex Teixeira é um jogador de 50 anos dentro de campo. Ou ele acorda pra vida, ou ele também pode ir embora do Vasco. O aproveitamento do Vasco com o Alex Teixeira é muito ruim. Não é coincidência, galera. Não é. O Vasco joga com um a menos dentro de campo. Ele não marca, ele não ataca, ele não faz nada. É um jogador que tem qualidade técnica? Tem qualidade técnica. Mas se ele não tá mostrando qualidade técnica dentro de campo, por que ele tá sendo titular? Não dá também para continuar no Vasco se ele não melhorar o seu nível de atuação. Se ele não se comprometer a jogar com sangue nos olhos. E aí você tem o Raniel, que também não pode ser mantido. Você tem uma série de jogadores. Fábio Gomes, que chegou também não tem nível para jogar no Vasco. Bruno Tubarão não tem nível para jogar no Vasco. Eu diria que 95% do elenco tem que ser mandado embora. Tem que ter seu contrato rescindido ou ser emprestado. E o Vasco começar praticamente do zero, usando apenas ali os jogadores que subiram bem nas categorias de base dessa temporada. Lapidar eles, não deixar esses jogadores terem a maior obrigação de serem os craques do time, que sejam jogadores para complementar o grupo do Vasco, jogadores sim, importantes com muita qualidade, mas que eles não sejam o pilar principal. Esse é mais ou menos o que eu imagino desse time do Vasco. É um vídeo mais para mostrar para vocês que, por mais que a gente tenha carinho ali por alguns jogadores, eu acredito que muito desse carinho dos torcedores que tinham com esses jogadores do Vasco vão se perdendo aí no decorrer dessas últimas rodadas e precisa de uma mudança. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Comente embaixo a sua opinião, quais jogadores você manteria. Eu acho que é mais fácil a gente falar quais a gente manteria do que quais a gente mandaria embora, porque a lista de dispensa tem que ser grande, daquelas gigantes, cara. E que muitos desses jogadores nunca mais pisem no Vasco da Gama, que façam os seus 9 últimos jogos com a camisa do Gigante da Colina e que pelo menos se entreguem dentro de campo. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!